Graças a Deus, é um prazer estar no seu lar, no seu escritório, talvez até na sua granja, na sua fazenda, ou talvez você veja até no templo. E eu quero trazer nessa noite o segundo estudo, que é sobre o corpo. Terça-feira eu dei um estudo sobre o Espírito. E graças a Deus foi bem aceito entre os ouvintes, aqueles que participaram desse vídeo. E eu peço encarecidamente a sua atenção para que você tire o máximo de proveito desse estudo. Desde já eu estou pedindo seu like. Se inscreva no canal Missionário 2.2, Missionário Luciano, e peço que você preste bem atenção. É muito útil. Quando você terminar esse estudo, você vai aprender a amar mais o seu corpo e a você mesmo. Eu tenho como base o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Paulo fala: vocês não sabem que são santuário e que o Espírito vocês são o santuário que Deus habita e o Espírito de Deus habita em vocês. Aí no 17 ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. E uma palavra mais clara, Paulo fala em outra versão, ele diz: não sabeis vós sois santuário de Deus Altíssimo e morada do Espírito Santo. E lá no livro de 1 Coríntios 6,16, Paulo fala: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O corpo é uma parte muito importante na obra de Deus e para o trabalho do Senhor, desde que ele seja tratado como ele deve ser tratado. O que a Bíblia diz sobre saúde? Entendo porque cuidar do corpo também é espiritual. O corpo, ele serve como instrumento para Deus usá-lo no seu trabalho. Porque Deus é Espírito. O Espírito Santo também é Espírito. Jesus também é Espírito. E nós temos o Espírito. Só com a diferença que nós temos Espírito com corpo. Jesus tem um Espírito com corpo, também um corpo glorificado. O nosso não é um corpo material. E esse corpo deve ser muito bem tratado. Muita gente separa o que é físico do que é espiritual, como se fosse área totalmente independente da vida. Mas será que essa é uma visão bíblica? Não. Segundo a palavra de Deus, cuidar do corpo é uma atitude espiritual. Cuidar do corpo. E muitas pessoas estão indo embora mais cedo porque não trata do corpo. O corpo deve ser tratado ao modelo sagrado, ao modelo da Bíblia, como a Bíblia manda. Eu vou falar alguma coisa aqui, não entenda mal.
Você deve tratar do seu corpo, cuidar do visual, tudo. Até que isso não venha afetar as normas divinas. O cristão que valoriza a saúde física e mental e emocional está, na verdade, obedecendo os princípios das Escrituras, honrando ao seu Criador com a sua vida. As pessoas que tratam o seu corpo são pessoas que vivem mais, são pessoas que demoram mais ao envelhecimento precoce, porque ele não estraga o seu corpo. Neste artigo, vamos mostrar o que a Bíblia diz sobre saúde. Porque o cuidado com o corpo é importante para quem deseja servir a Deus com excelência e com responsabilidade, envolve corpo, alma e espírito. É um conjunto: corpo, alma e espírito. A Bíblia ensina que o ser humano foi criado por Deus de forma completa, com corpo, alma e espírito. Ou seja, o corpo não é um detalhe sem importância. Ele faz parte da criação divina e deve ser cuidado com responsabilidade. Cada pessoa deve ter uma responsabilidade com o trato do seu corpo. Isso é orientação bíblica. Esse versículo que nós lemos anteriormente, em 1 Coríntios 6:19, esse versículo é muito citado, mas sua mensagem precisa ser levada a sério. O corpo não é apenas um instrumento para nossas vontades, mas um espaço sagrado onde o Espírito Santo habita. Você vai perguntar: todo corpo tem um Espírito? Sim. Antes dele conhecer Jesus, antes da libertação, conforme está escrito lá em Ezequiel 36:24, diz que habitava em nosso corpo um espírito velho. Quem é esse espírito velho? Espírito caído, um emissário do outro. Mas a palavra de Deus diz, a palavra mesmo diz: tirarei o espírito velho e colocarei um espírito novo. É isso aí que a Bíblia está se referindo. Esse espírito novo nós recebemos no momento em que nós fizemos a nossa decisão de servir ao Senhor. Você me perguntar: mas como é que eu posso servir a Deus? Deus está lá no céu e nós estamos aqui. Eis aí o segredo. Deus está no céu habitando em nós. O Espírito Santo está no céu habitando em nós. Jesus está no céu, mas nós somos o corpo de Jesus. Jesus trabalha através do nosso corpo. Você não pode pregar seu corpo, você não pode falar seu corpo, você não pode ver seu corpo, você não pode colocar a mão no enfermo e ser curado seu corpo, você não pode trabalhar seu corpo. É por isso que o corpo é um espaço sagrado onde o Espírito Santo habita. Todo esse nosso trabalho, seja um trabalho eclesiástico, seja um trabalho secular, ele depende do Espírito Santo. A partir do momento também que você tenha
aberto de coração para ele poder entrar e fazer o seu trabalho. Por isso, tudo o que fazemos com ele e o que comemos, como descansamos, se praticamos atividade saudável ou não, reflete em nosso compromisso com Deus. Quer dizer, tudo quanto você precisa fazer através do corpo, você tem que pensar que tem um limite. Se você se alimenta, você está mantendo esse corpo que Deus usa, essa voz com a qual você canta, essa sabedoria que Deus tem te dado, e tudo isso é proveniente de Deus. Agora, isso também depende como você está tratando do corpo. Onde a Bíblia fala sobre saúde, além do cuidado com o corpo, a Bíblia também trata de saúde de forma mais ampla, incluindo o aspecto físico, emocional e espiritual. Veja alguns exemplos. O coração alegre é bom remédio. Preste atenção. Um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Entende aí? Quando é que a pessoa está alegre? Quando está de bem com a vida. Quando você está em paz com Deus, quando você está em paz com o seu próximo, com você mesmo, você está alegre. E é um bom remédio. Eu já tenho notado, nesses 55 anos de evangelho, que aquele cristão que mais vive alegre, é simpático, gosta de dialogar, falar a verdade, viver a verdade, essas pessoas parece que invernizam a vida dele, ele não envelhece. Já nós vemos também no nosso meio pessoas que vai minguando, puxando tudo isso. Sabe o que é isso? Um espírito abatido, ele seca os ossos. Você encontra essa referência no livro de Provérbios, capítulo 17, o versículo 22. Encontramos também outra passagem: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Isso foi o apóstolo João falando em uma das suas cartas. Você encontra em 3 João capítulo 1 e o versículo de número 2. Olha só em que é que o apóstolo estava falando aos colegas, aos irmãos, talvez até para a sua família. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Que a nossa alma também depende da saúde do corpo. Um corpo saudável, a alma está tranquila, mas um corpo doente afeta a alma. Como ele diz, que vai bem a tua saúde, assim como vai bem a tua alma. Para nossa alma viver bem, nós precisamos ter saúde em nosso corpo. Aí o Senhor próprio Deus fala: eu sou o Senhor que te sara. Este texto revela que Deus se importa com a saúde do seu povo. Há uma dimensão de bem-estar integral no plano divino. O corpo saudável está conectado com a mente, equilibrado a uma vida espiritual ativa. Pode marcar aí, encontrar esse texto em Êxodo, capítulo 15,
e o versículo de número 26. É bom a gente estudar isso, aprender isso, porque você passa a gozar mais saúde. Olha, o trabalhar não mata, mas o excesso de trabalho prejudica o corpo. Quer dizer, dormir tarde uma vez na vida não ofende. Agora, você explorar o corpo além daquele limite, você vai se dar mal lá na frente. Você precisa desse corpo para tudo. Quando nós damos um luto suspiro, o corpo fica totalmente desaparece, sai de ação. Aí, se esta pessoa tiver feito tiver tentado para os conselhos bíblicos, ele terá uma eternidade de felicidade, como agora vai descansando no túmulo até o arrebatamento. E aqueles que estiverem vivos, que estiverem guardando o seu corpo, livrando o seu corpo dessas coisas mundanas, ele também vai ser aproveitado nessa hora. O corpo dele será trocado, em vez de um corpo carnal, ele passa a ter um corpo espiritual. Está vendo? Esse corpo é o modelo do corpo glorioso, corpo glorificado que o Senhor tem para nos dar. Assim como Jesus recebeu um corpo espiritual quando ele ressuscitou, nós, eu, você vai receber também. Porque cuidar da saúde é um ato espiritual. Por quê? Porque cuidar da saúde é um ato espiritual. Vamos olhar o que as Escrituras nos ensinam. A espiritualidade cristã não se limita à oração, ao jejum ou leitura da Bíblia. Está vendo? Muitas pessoas querem ter uma vida saudável, vivendo o Evangelho, não limitando isso daí. Oração faz parte da nossa vida cristã, o jejum e a leitura da Bíblia. Está vendo? Mas isso daqui, essa espiritualidade cristã, não se limita só a isso. Não. Ela se expressa também nas escolhas diárias que fazemos. Cuidar da saúde significa honrar a Deus com aquilo que Ele nos deu. Isso inclui o nosso corpo. Quem não quer ter um corpo bonito? Hoje nós vemos as academias cheias, o pessoal atrás de um corpo bonito, perfeito, outro, e aí vai. Mas não é isso. Você precisa de cuidar do seu corpo de forma espiritualmente, que ela é quem traz a receita perfeita para você ter um corpo perfeito, sadio e tudo isso. Portanto, quer comais, quer bebais ou faça qualquer outra coisa, fazeis tudo isso para a glória de Deus. Vou repetir para você. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo isso para a glória de Deus. Você encontra esse relato bíblico no 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 31. Comer de forma equilibrada, praticar exercício, dormir bem, buscar ajuda para a saúde mental, não são atitudes mundanas ou vaidade, mas sim forma de viver com sabedoria
e responsabilidade diante de Deus. Se você quer ter uma responsabilidade com o seu corpo diante de Deus, aí aceita. É isso daí que faz equilibrar a saúde do corpo e você ter saúde. A ponto de alguém chegar para você e perguntar: ei, qual é o segredo de você ser tão jovem, você assim? Eu fui aos 15 dias e quando eu cheguei, o gerente estava só ocupado, eu entrei e alguém falou: você não pode entrar não, eu disse: olha, eu tenho idade suficiente para isso. Não, o gerente foi e perguntou, disse: qual a sua idade? Aí eu disse: é de incrível. Aí eu disse para ele: sabe o que é isso? A palavra de Deus nos renova. E uma coisa que muitas pessoas não aprenderam, vou passar a receita agora. Vamos fazer uma comparação. Está fazendo frio. Lá na frente tem uma fogueira. Quando você dá 2 passos ou 3 em direção àquela fogueira, o que acontece? Seu corpo vai aquecendo, não é isso? Se você andar até pertinho da fogueira, você tem um limite que não dá mais para ir, porque senão você se queima. Desse jeito, é isso aí. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Quer dizer, Jesus, ele é a vida. Quanto mais você se aprofunda em conhecer ele, as normas dele, você vai ficando mais novo. Chega um momento que você fica tão novo que ele arrebata você para a glória, porque não dá mais para você voltar. Então, o caminho para a pessoa ter uma vida equilibrada com saúde é viver a palavra de Deus. Não são atitudes mundanas ou vaidade, mas sim formas de viver com sabedoria e responsabilidade diante de Deus. Afinal, um corpo debilitado pode até mesmo limitar o serviço no ministério e a responsabilidade da vida cristã. Um corpo debilitado. O que é um corpo debilitado? Eu estou cansado, hoje não dá, hoje eu estou com gripe, hoje eu estou não sei o que lá. Isso é corpo debilitado. Por quê? Pega 22 horas, explora esse corpo ao extremo, a todo e qualquer tipo de serviço, obstáculos e outras coisas. É claro, quando chega de noite, você não aguenta. Você não aguenta fazer. E quanto mais você trabalha, mais você se renova. Desde que seja um trabalho que respeite o limite que o seu corpo está proposto a chegar. Como equilibrar a fé, corpo e mente? Como equilibrar? Vamos lá. Uma vida cristã saudável inclui disciplina, consciência e oração. Vejamos algumas atitudes e prática. Primeiro, atividade física. Não precisa ser atleta, mas movimentar o corpo é essencial. A atividade física. Já pensou se essas pessoas que procuram atividade física procurassem também mantê-las através da atividade espiritual, juntar o espiritual com a física, dava o quê? Uma pessoa robusta, saudável. Segundo, a alimentação
equilibrada. Isso também é muito importante. Esse ponto aqui leva muitas pessoas a acabar com o seu corpo, com obesidade, com excesso de gordura, e tudo isso fragiliza os ossos, está tudo. Evitar excesso e buscar sabedoria até nas escolhas alimentares. Não, como tudo isso do seu lado. Olha, eu vou falar aqui um negócio. A Bíblia, no Antigo Testamento, eles falam categoricamente que não devemos comer carne de porco. Não devemos. Tem um germe no corpo que ele aguenta uma temperatura, parece que é 100 graus e ele não morre. E esse verme ele se aloja na cabeça das pessoas, de quem é afetado por ele. Então a gente vê pessoas com 80, 70 comendo carne de porco abertamente, gordura. Faz mal não, agora, mas amanhã pode fazer. Então devemos evitar e buscar sabedoria até nas escolhas alimentares. A Bíblia cita o cuidado com que se come em vários textos. Em Daniel, capítulo 1, por exemplo. Daniel, quando foi preso para a Babilônia, lá disseram que dá todo tipo de comida a eles. Não, de jeito nenhum. Eu estou escravo, mas meu corpo, ele é escravo da disciplina cristã. Cristã não, do mandamento de Deus. Eu não vou comer isso, não. Eu vou comer aquilo que eu sou acostumado a comer. E o que aconteceu? Ele pediu lá o modo fez o que ele pediu, e quando apresentou-se lá, ele estava 10 vezes mais sábio que os outros. Por quê? O que foi que ele privou? Da alimentação. Você sabia que o povo passou a comer carne após o dilúvio? Antes do dilúvio, a comida era só vegetais, frutos e etc. Aí depois do dilúvio, aí começaram a isso. Terceiro, descanso adequado. O próprio Deus descansou por 7 dias. Gênesis capítulo 2, versículo 2. O descanso é bíblico e necessário. Está vendo? Descanso. Você é de ferro. Não, mas se eu perder isso, não perca tudo. Mas permaneça com saúde. Permaneça equilibrado perante Deus. Porque isso vai precisar muito. Quarto, saúde mental. E uma coisa, eu quero dar uma paradinha aqui e falar uma coisa. Você sabia que hoje a depressão é mental, e Deus também, está entrando no meio dos cristãos a passo lá. Esse ano, do ano passado para cá, eu já vi relato, parece que foi 2 ou 3 pastores que suicidou-se. Imaginem só. A Bíblia diz que são 3 pecados que não tem perdão. Nunca aceitar o plano da salvação de Jesus Cristo, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus e tirar a vida com suas próprias mãos. Então nós precisamos buscar saúde mental. Eu vou dar uma palavra aqui, estou para você. Você é uma pessoa que passa 24 horas com o telefone na mão, procurando remédio para todo tipo de doença. Não, mas pode ser que eu tenha isso, possa ser que isso venha me chegar. Fulano de tal morreu disso, minha família é isso. Sua família é uma coisa, a família de Deus é outra. A família de Deus
tem saúde mental. Tem uma pessoa para ser mais desequilibrada do que o rei Davi, mas sabe por que ele não entrou em depressão e não teve problemas mentais? Ele, Davi, disse: eu escondi a tua palavra em meu coração, e na tua palavra eu medito dia e noite. Está vendo? E quando Deus substituiu Moisés por Josué, ele disse: não se esqueça desta palavra, medita nela dia e noite. Mas por que existe médico para a cabeça? Foi Deus que criou. Quem não sabe ir para o doutor Jeová Rafa, procura o médico. Não é pecado você ir ao médico. Não é pecado você precisar de uma cirurgia. Não. O que é errado é você deixar entrar todo tipo de pensamentos negativos em sua mente. Ser uma pessoa positiva. Você é imagem e semelhança de Deus. O Espírito de Deus, ele vai em você, o seu corpo, o seu santuário. O Espírito de Deus vai morada no seu corpo. Você é o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo trabalha através do seu corpo. Eu quero que o outro vá botar alguma coisa aí em você, quando você se lembrar disso. Você para assim e pensa: mas sou santuário de Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso habita em mim. O Espírito Santo, eu sou morada do Espírito Santo, sou o corpo de Jesus. Está vendo? Foi por isso que Paulo falou aos Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer me fortalecer, Paulo? O Senhor, a Trindade Santa. O cristão deve ir a médico? O cristão deve ir a médico? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Sim. Ter fé não exclui por cuidados médicos. Está vendo? Ter fé não exclui a busca por cuidados médicos. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele mandou recado para Dr. Lucas e até onde ele estava, que ele se encontrava doente. E uma vez Paulo falou: não tome só água, mas um pouquinho de vinho, por causa das tuas constantes crises estomacais. Ele falou: aqui não é encher a cara não, viu? É vinho, suco de uva neutro. Esse daí. A palavra de Deus diz: só os amargurados de espírito devem beber bebidas fortes. O próprio Jesus diz: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. O próprio Jesus falou isso. Está vendo? Isso está escrito lá em Marcos, capítulo 9, o versículo de número 12. E o médico fazer exame, cuidar da alimentação e buscar equilíbrio emocional, não demonstra falta de fé. Não, de jeito nenhum. Aí você está se cuidando, mas sim, sabedoria e zelo. Zelo por quê? Exatamente por isso que estou falando um pouco. O apóstolo Paulo, por exemplo, recomendou a Timóteo o uso de vinho por motivo de saúde. Por motivo de saúde, não era porque ele estava angustiado, porque ele estava doido da cabeça, não, nada disso. Por motivo de saúde. Está aí, se você encontra essa passagem em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Mostrando que os cuidados com o corpo também fazem parte da vida cristã.
primitiva, né? Há muito tempo que havia cuidado sobre isto daí. O que Jesus ensinou sobre a saúde e cuidado com o corpo? Vamos aprender com ele. Ele não nos ensinou nada errado. O que ele ensinou foi tudo para o nosso bem. Embora Jesus tenha vindo curar principalmente o interior do ser humano, ele também cuidava dos enfermos físicos. Os evangelhos estão repletos de exemplos de curas de doenças, libertação e restaurações. Jesus enxugava as pessoas como um todo. O corpo, alma e espírito. Por isso, seus milagres envolviam a cura física, a salvação espiritual e a restauração emocional. Quando era para fazer a parte física, ele fazia. Quando era para a salvação, ele salvava. Quando era parte espiritual e emocional, ele libertava. Ele determinou que a saúde é parte da dignidade humana e do amor de Deus. Olha só. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, até cristã, aí eu falando sobre enfermidade. Eu sou radical contra a doença em cristã. Sou radical. Por quê? Você encontrar várias passagens bíblicas falando sobre isso. Lá no Salmo 107, versículo 20, ele diz: Ele enviou a sua palavra e curou a todos. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras estamos sarados. E essa pessoa criticou: não, mas eu li na parte da Bíblia que a doença é para glorificar o nome do Senhor. Eu disse: não, negativo. Você entendeu errado. A doença que ele falou que estava sobre Lázaro não era para uma morte definitiva, e sim para a glorificação do nome de Deus. Como? Através da ida de Jesus até o túmulo, orar ao Pai, mandou tirar a pedra, chamou pelo nome de Lázaro e ele saiu, e o povo glorificou a Deus. Você já viu doença glorificar a Deus, rapaz? Uma pessoa com câncer terminal, aleijado, amputado de outras coisas. A saúde é parte da dignidade humana e do amor de Deus. Entende? Cuidar do corpo é vaidade. Cuidar do corpo é vaidade. Por que a Bíblia diz? Muitas vezes a preocupação com o corpo é confundida com vaidade. Muitas vezes a preocupação com o corpo é confundida com vaidade. Mas há uma diferença clara entre cultivar a saúde e adorar a aparência. Muitas pessoas, olha, como nós cuidamos do nosso corpo, nós cristãos, você que teme a Deus, você que conhece a palavra, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, mas que confia na palavra, lê, examina tudo isso, você pode ver que o seu corpo é o santuário do Deus Santíssimo, morada do Espírito Santo, é o corpo de Cristo em ação em você. Aí você quer um santuário sujo, maltratado, as paredes caindo, pintura feia? Não. Você quer um santuário lindo, que chama a atenção das pessoas. Agora, cultivar a saúde e adorar a aparência.
Adorar a aparência. Tem muitas pessoas que fazem o seu corpo um ídolo, faz idolatria do seu corpo, e aí vai. Não vou me adiantar nisso não, para um bom entendedor minha palavra basta. O primeiro é bíblico, o segundo é idolatria. Está vendo aí? Vou repetir para você. Cultivar a saúde é adorar, cultivar a saúde e adorar a aparência. O primeiro é bíblico, cultivar a saúde. Adorar a aparência é idolatria. E aí vai. O exercício físico é de algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 8. Esse versículo não desvaloriza a saúde com o corpo. Ele apenas mostra que a piedade vem em primeiro lugar, mas não exclui o restante. O cuidado físico deve estar submisso à vontade de Deus. O cuidado físico deve estar submisso à vontade de Deus. Você pode praticar. Eu, por exemplo, estou caminhando 3 vezes na semana. Eu estou me sentindo melhor. Eu estava acima do peso e estou me sentindo melhor para o meu trabalho, para o trabalho de Deus, para fazer meus devocionais e tudo isso. Seja exagero nem negligência. Um cristão saudável tem mais disposição para servir, mais clareza para ensinar, mais equilíbrio para viver a fé de forma prática. Além disso, cuidar da saúde, honrar a Deus, influencia os outros positivamente. O corpo saudável coopera com a mente lúcida e com o coração cheio da paz. Quer dizer, isso é um trato. É você pegar o seu corpo, levar para a retífica do Espírito Santo. Ele vai dar tudo quanto você precisa para manter seu corpo 100% genuíno no serviço de Deus. Conclusão: cuidar do corpo é cuidar da missão. Isso é para você, cristão. Cuidar do corpo é cuidar da missão. Nós temos que ter cuidado do nosso corpo. Essa é uma coisa ótima e deve ter prioridade para ele. A alma salva, o Espírito de Deus em você e o seu corpo perfeito é algo fenomenal. Antes de entrar nessa conclusão, eu quero citar aqui uma coisa. Quando Elias foi botar o reino de Acabe em ordem, quando ele disse que vinha abundante chuva, Elias não era mais um garoto. Eu creio que Elias já tinha mais de 70 anos. E disse que Acabe aparelhou a carruagem e os cavalos saíram na maior velocidade para a cidade. E disse que Elias colocou a mão na carruagem e foi correndo com Acabe até entrar na cidade. Aonde é que uma pessoa nos dias atuais pode fazer isso? Não faz. Mas pode fazer. Vamos fazer o seguinte: você tem aí esse vídeo, eu peço que você compartilhe o máximo que você puder. Pode compartilhar. Eu não ganho nada com isso, mas você ganha. O reino de Deus ganha. A pessoa que te escuta ganha. Certo?
A Bíblia mostra que o cuidado com o corpo é um ato de responsabilidade espiritual. Está vendo, irmãos? O cuidado com o corpo é um ato de responsabilidade espiritual. Como o templo do Espírito Santo, o nosso corpo deve ser preservado, fortalecido e usado com sabedoria. Isso não significa uma vida perfeccionista, mas sim um equilíbrio de gratidão e propósito. Corpo e alma caminham juntos. Quando cuidamos bem de cada uma dessas áreas, honramos ao Senhor com todo o que somos. E hoje você viu um estudo sobre o corpo. O próximo estudo do sábado será a alma. Muito importante. Não seria aquela pessoa que tudo ignora, não. Tem alguém mais sábio que nós, que nos ensina. Eu adoro escutar quem tem sabedoria. Eu adoro escutar quem tem um bom domínio bíblico, porque isso aí que passa para os outros. A própria diz: aprendeis umas coisas. Então, prezado amigo, prezado ouvinte, você não sabe como eu sou feliz, estou feliz em saber que você está me seguindo. E também eu quero que você tenha fome. Entre em contato comigo lá no YouTube, o canal é Missão Marcos 2.2. Então você pode ouvir, pegar o telefone lá e ligar e assistir o nosso vídeo. Que Jesus te abençoe e te guarde. E sábado estarei aqui trazendo o ensino sobre a alma. E o último é coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a sua família, tudo que Deus confiou nas suas mãos. E até a próxima. Jesus te abençoe e te guarde.